Oi pessoal, aqui é a Thaís. Como eu prometi no meu primeiro vídeo, agora eu vou fazer uma sequência de vídeos falando um pouquinho sobre cada orixá. Nesse primeiro vídeo eu vou falar, vou dar uma pincelada sobre o que realmente são os orixás, né, dentro da Umbanda. E eu vou começar a falar dos orixás já nesse vídeo, tá bom? Então, os orixás, para nós umbandistas, eles são a representação da natureza, né? Das forças da natureza. E essas forças, elas estão presentes na nossa vida, na vida de cada um de nós. Querendo ou não, ela existe, né? Essa força existe. Porém, existem algumas forças da natureza, algumas energias da natureza que são mais presentes na nossa vida, né? São mais próximas de nós. São essas que são mais presentes, são essas que são mais fortes na gente, que formam a nossa coroa, que são os orixás de cabeça, né? Não vou me adentrar muito aqui no assunto, porque eu também não sou uma especialista, estou aprendendo ainda, como eu já falei. Mas, geralmente, na Umbanda, você trabalha com 2 orixás, 3 orixás, 4 orixás, né? E montado na sua coroa. Então, eu, por exemplo, aonde eu me batizei, a casa trabalhava com 3 orixás, né? Então, a minha coroa, que eu sei, são eles 3, tá bom? São os 3 primeiros, mas é como se fosse uma fila. Os 3 primeiros são mais próximos de você, mas todos os outros também estão perto, né? Também são forças da natureza que estão presentes na sua vida, só que uma um pouco mais longe do que a outra, tá certo? Então, todos os orixás nos protegem, nos regem, nos dão a sua luz, nos dão conselhos, porém nós temos os orixás de cabeça e nós temos a ordem depois desses, tá bom? Para saber os orixás de cabeça, ou você faz um jogo de búzios, né? Com o pai de santo, mãe de santo, ou você faz o banho do Amaci, que eu também não sei como é que funciona, mas é também regido por um pai de santo, uma mãe de santo, tá bom? Eu tava falando no outro vídeo das diferenças no candomblé e da Umbanda, né? E no candomblé, né, no culto africano, existem vários orixás, vários, é incontável. Por quê? Porque no culto africano, eles conseguem abranger detalhadamente cada ponto da natureza, né? Por isso que existem tantos orixás. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Na Umbanda, nós temos o orixá das matas, que seria Oxóssi, tá? Das matas, das florestas, da natureza, das matas fechadas, né? Então, seria Oxóssi. Porém, dentro das matas, existem vários pontos de força. E nesses vários pontos de força, de acordo com o culto africano, também tem os orixás que regem. Mesmo Oxóssi sendo o orixá que é o rei de toda a mata, de toda a floresta, dentro desse reinado existem outros orixás que também são reis dentro dos seus próprios campos de forças, campos de atuação. Por exemplo, Ossan seria o rei das plantas, o rei das ervas, né? Ele que passou os ensinamentos sobre os banhos, chás, remédios que todos nós sabemos, né? Ele seria o orixá regente, meu cachorro latiu, o orixá regente desse campo de força, e latiu de novo. Mas mesmo assim, Oxóssi é ele que é o dono de toda a floresta, é o dono de todas as matas, tá? Então, por isso que no culto africano eles conseguem se aprofundar mais, né? Então, saber exatamente em quais campos de força, em quais campos de ação, cada um dos orixás
trabalha. E por isso que eles têm muitos orixás, porque em cada cantinho, né, da natureza tem um orixá diferente. Na Umbanda, o número de orixá cultuado, ele varia, né? De terreiro para terreiro, de pai de santo a pai de santo. Então, você pode muito bem encontrar um terreiro que cultua 7 orixás, o outro cultua 10 orixás, o outro cultua 12, 14, 20, 25. Então, tudo depende, tudo vai de terreiro para terreiro, né? De quem está regendo o trabalho, de quem está guiando vocês, né? Do seu pai de santo, da sua mãe de santo, do zelador. Então, tudo depende deles, né? Como que é que eles construíram a base da casa de acordo com os orixás, tá bom? Mas uma coisa, mesmo que no seu terreiro, na casa que você trabalha, ou na casa que você frequenta, não seja cultuado um orixá que você vê em outras casas, ou que você já ouviu falar, mas não conhece direito, mesmo que não seja cultuado isso na sua casa, não é motivo para a gente desrespeitar ou motivo de descrença, né? Porque cada orixá tem o seu propósito. Não importa se na sua casa, no seu terreiro, ele é cultuado ou não. Ele existe, ele não existe à toa. Então, nós devemos respeitar, nós devemos acreditar e ter fé naquilo que é apresentado para nós, mesmo que não seja dos nossos costumes. Tá certo, gente? Então, aqui foi só uma pincelada mesmo, né, no que representa os orixás. E agora eu vou falar de um orixá. Vou começar por um dos mais queridinhos das pessoas. Eu vou começar falando de Ogum. Ogum, ele é filho de Iemanjá. E Ogum, ele tem várias características assim que a gente já bate de cara e já fala, nossa, tal pessoa é filha de Ogum. Eu vou falar do orixá, mas provavelmente as características dele, você que é filho de Ogum, você vai se identificar em você, né? Ou você conhece alguém que seja filho de Ogum, para analisar, para ver se realmente tá batendo tudo que eu tô falando. Ogum, ele é o orixá dono do ferro, ele é o guerreiro, né? É ele que rege, defende a lei, defende a ordem. Ele é a lei divina em ação, né? Ele abre os caminhos, ele vence as batalhas, protege, defende, né, quem precisa, defende com unhas e dentes os filhos dele, defende a lei que tem que ser cumprida é defendida por Ogum. Todas as lutas, conquistas, vitórias são regidas por Ogum. Ele é impulsivo, né? Ogum é impulsivo, então os filhos dele acabam sendo impulsivos também. Ele é líder, né? Ele é o general da Umbanda, né? É ele quem abre caminho para as outras pessoas que estão vindo atrás, para os outros orixás que estão vindo atrás. Então ele é o corajoso, né? É ele que dá a cara a tapa, digamos assim. Ele pune com muita facilidade, mas ele também premia com muita facilidade. Dizem que Ogum é o orixá mais generoso que tem, né, de todos eles. Então, tudo que você pede para Ogum, Ogum te dá. E Ogum, ele tem coragem para enfrentar qualquer coisa, né? Não importa. Quanto mais difícil, mais aguçado fica o instinto de desafio de Ogum, né? Os desafios, as lutas, as batalhas e as novidades, elas aguçam, né, esse lado
Ah, você está me desafiando? Então vem, né? Vamos ver quem consegue, quem é mais forte, né? E geralmente Ogum e seus filhos, eles têm uma qualidade que eles conseguem reunir em volta de si, né? Juntar pessoas que também têm essa gana, né? De ir bater de frente, ir lá e conquistar, né? E personalidade muito forte. Ele é o desbravador, né? Ele gosta de desafio, ama a liberdade, né? Ogum não pode se sentir preso num lugar, né? Ele não consegue se expressar se ele se sente preso, se ele se sente acuado, né? Coagido. Então, a mesmice para filhos de Ogum é muito monótona, né? Então acaba com a energia total dos filhos dele. Então, um lugar assim, sem novidades, com uma rotina, com uma monotonia, então isso acaba com qualquer alegria que Ogum possa querer transmitir, né? Então ele sempre precisa ter um estímulo da novidade, do desconhecido, né? Então a liberdade para Ogum é muito importante. Poder ir e vir a hora que ele bem entender, poder fazer o que ele quiser, sabe? Sem amarras, sem nada segurando ele no lugar. Ogum detesta palpiteiros, então palpiteiros de plantão, não mexa com filhos de Ogum. Ele é muito franco, né? Quando ele fala das suas vontades, aparentando uma certa arrogância, uma certa grosseria, né? Então eu quero isso feito para agora, para amanhã, no máximo, e eu quero feito desse jeito, e chega a demonstrar para o outro uma grosseria, uma arrogância, uma altivez, mas que é só o jeito dele falar, porque ele é muito franco. Para ele a verdade é acima de qualquer coisa, né? Não importa se você vai gostar de ouvir ou não, é a verdade que você vai ouvir de um filho de Ogum, né? Ogum, ele preza pela verdade acima de qualquer coisa. Faz críticas abertas, né? E nessas críticas também parece que ele está sendo grosseiro ou arrogante, mas não é. É porque é a sinceridade, é a franqueza de Ogum. É assim. Ele fala como se estivesse pedindo um copo d'água para você normalmente. E para ele isso é natural. Para as outras pessoas pode até parecer um pouco assim, nossa, como ele foi grosso, mas não foi. É só que ele não tem meias palavras, ele fala tudo que tem que falar na cara, né? Ogum, a gente não deve invocar Ogum à toa, né? Sem propósito, invocar em vão. Você chama, né? Tá lá morrendo de preguiça, aí você vai lá e faz uma oração para Ogum e pede, ai Ogum, me ajuda a levantar da cama. Não, isso não é esse tipo de batalha que ele gosta de vencer, não é esse tipo de desafio, né? São coisas realmente importantes, são coisas realmente, né, que dê um ânimo, que seja desafiadora, que seja difícil de ultrapassar. Ogum, ele castiga muito depressa, né? Quando você faz uma coisa que desagrada ele e tendo a consciência que desagradaria ele castiga muito depressa, mas ele perdoa com muita facilidade, né? E se ele vê que ele foi realmente abusivo, que ele foi exagerado, né, na conduta dele, no castigo que ele deu, ele com certeza vai pedir desculpas, né? Isso tanto os filhos quanto o próprio Ogum. Ogum, o dia de comemoração dele é dia 23 de abril, o dia que a gente celebra na semana, na terça-feira. Hoje é terça-feira, por isso eu resolvi fazer o vídeo dele.
As cores das velas dele, né, e as cores de Ogum mesmo, depende também de casa para casa, tá? De terreiro para terreiro. Você vai ver tanto azul escuro, né, a vela azul escura, né, a decoração de alguma festa de Ogum azul escura, como vermelho e branco, né? Aí também vai de cada casa, de cada pai de santo ou mãe de santo, tá? A saudação de Ogum, nós temos duas saudações, uma em Yorubá, que é Patakori Ogum, ou Ogunhê, meu pai. As duas são saudações dele. A comida de Ogum é a feijoada, o feijão fradinho, o cará ou o inhame. Essas são as comidas de Ogum. Tanto é que a gente vê, né, que no mês de abril geralmente tem muita feijoada de Ogum. E é uma feijoada que tem algum propósito, né, tipo arrecadar dinheiro para comprar roupas para as pessoas que moram na rua, ou para a própria casa, fazer uma reforma na própria casa, no próprio terreiro. Então é arrecadado, é uma feijoada feita para arrecadação de verbas para algum outro evento. A bebida de Ogum é a cerveja amarela ou cerveja branca, como é conhecido, tá? O símbolo de Ogum é uma espada ou uma lança, por ele ser o guerreiro, por ele ser o general, né? Exatamente por isso. A flor de Ogum é o cravo vermelho. Nós temos também o banho de Ogum, né? Ou a erva de Ogum, que também pode ser feita ao banho, que é a espada de Ogum, né? E também tem a lança de Ogum, tem uma diferença entre elas duas. Eu vou colocar as fotinhas para vocês verem. Ogum, ele é o orixá do elemento ar. Às vezes, ele chega um pouco mais perto do elemento fogo, mas originalmente ele é o orixá de elemento ar. E o ponto de força de Ogum são as estradas, os caminhos e tudo o que é feito com ferro. Por exemplo, o trilho do trem é um caminho de Ogum, é um ponto de força de Ogum. E para finalizar, nós temos as qualidades de Ogum, né? As qualidades, elas são utilizadas geralmente mais no candomblé, né? Mas não é por isso que a gente não pode saber. Então, as qualidades de Ogum, nós temos algumas aqui que eu coloquei, que é Ogum de lei, Ogum de ronda, Ogum megê, Ogum rumpi-mato, Ogum delê, Ogum iara, Ogum sete ondas, Ogum beira-mar e Ogum choroquê. Mais pra frente, eu posso até me aprofundar um pouquinho mais nas qualidades dos orixás, mas por enquanto vamos ficar só nas denominações, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curte, compartilha com quem você puder, se inscreve aqui no canal já, ativa o sininho para receber todas as notificações. E eu estou muito, muito feliz por poder compartilhar essas informações com vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, uma história legal que você tenha passado dentro da Umbanda ou com alguma entidade, algum orixá, comenta aqui pra gente saber, divide comigo também, tá bom? Beijos, mulheres de luz, seres de luz.